Boa tarde, galera. Vocês me ouvem? Boa tarde, família Mais Nós. Esperar a galera tá chegando ainda. Show. Bom, galera, enquanto a galera tá chegando, é sempre bom lembrar, né, para todo mundo compartilhar esse vídeo, chamar todo mundo da sua turma, né, você que é estudante do Mais Nós, ou que já foi estudante, você, professora, professor, equipe pedagógica, compartilha, chama os seus amigos, beleza? É importante a gente estar aqui junto, compartilhando esse momento agora. Essa aqui, para quem não está sabendo ainda, essa vai ser a aula Coronavírus da Bioquímica à Pandemia, beleza? Essa é uma iniciativa do Mais Nós, que é um projeto de educação popular chamado Movimento de Educação Popular Mais Nós, certo? Então, enquanto a galera está chegando aí, vamos conectar, vamos divulgar para os nossos amigos e amigas, beleza? A gente está fazendo essas iniciativas, né? Vão ser uma sequência de várias aulas sobre assuntos da atualidade, né? Essa é só a primeira aula sobre o coronavírus. Daqui a pouco, na terça-feira, a gente vai ter uma aula com o Wesley Teixeira, que é o nosso professor de Caxias, que vai falar sobre a história que a história não conta, beleza? Então, essa é só a primeira de muitas aulas que a gente vai fazer por consequência da suspensão das aulas, né? A gente resolveu, seguindo a orientação dos órgãos de saúde pública, enfim, a gente resolveu fazer essas aulas, por quê? Porque a gente está suspendendo a aula, para quem não sabe ainda, né? A gente suspendeu todas as atividades de todas as unidades do Mais Nós, né? Hoje o Mais Nós é um movimento que tem mais de 15 unidades, né, em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente está presente em vários municípios. Então a gente suspendeu a atividade desde a semana passada, né, seguindo as recomendações da OMS, né, do Ministério da Saúde. Por conta disso, a gente sabe que a gente suspendeu as aulas temporariamente, né, fisicamente, presencialmente, mas as aulas não podem parar, né? Então, lembrando que essa é uma aula focada, né? O público-alvo dessa aula vai ser para você, vestibulando, vestibulando, que está aí, né, no nível médio, acabou de sair do ensino médio, ou ainda está cursando, enfim. Então, se você, né, que já é universitário, ou quer quer uma aprofundação maior do que a gente pode oferecer, né? Acho que essa vai ser uma aula mais para os nossos estudantes, né? Focando mais no nível do ensino médio, vestibular, enfim. Vamos tentar abordar aqui uma maneira mais conjuntural, né? Indo tanto da bioquímica até a sociedade, como a gente está vivendo agora e como que sociedade que nós queremos, né? Tendo em vista essa pandemia. Bom, então vocês podem deixar dúvidas aqui, tá? Durante a transmissão. Podem deixar seus comentários, a gente vai selecionar, algum momento da transmissão a gente vai ver as dúvidas de vocês, beleza? Então agora, se eu não tenho mais nenhum recado para dar, vou chamar a nossa convidada. Bom, lembrando que hoje, né, dia também, 21 de março, é importante falar, hoje é dia de combate à discriminação racial, inclusive hoje teria um ato, né, dos 21 dias de ativismo contra o racismo, mas infelizmente a gente teve que suspender também, mas é importante dizer também que o Mais Nós também quer construir uma sociedade livre de qualquer intolerância, né? Seja ela racial, ou seja preconceito de gêneros, enfim. Importante também frisar que dia 21 de março é dia de combate à discriminação racial. Bom, então, sem mais delongas, vou chamar aqui nossa querida professora Carol, que é professora de Química da unidade Mais Nós Centro, lá no centro do Rio, né, Carol? Calma aí. Isso. Se apresenta aí para a galera e fica à vontade. Boa. Sou Carol Scopel, eu sou farmacêutica, eu estudo hoje saúde pública lá na Fiocruz e sou uma das professoras de Química da unidade do Centro do Rio de Janeiro, do Mais Nós. Estou no Mais Nós desde a fundação dele, acho que é um projeto que a gente tem construído com muito carinho e eu acho que ele tem uma grande potência. Acho que não só botar mais pessoas nas universidades,
mas também compartilhar um conhecimento que muitas vezes não está no ensino tradicional da escola e tal. Esse é um debate, né? Não é uma aula tradicional, então não é uma aula que a gente vai falar, não é uma aula de química, não é uma aula de biologia, mas acho que a ideia é a gente fazer uma aula interdisciplinar, né? Que a gente consiga fazer uma aula interdisciplinar e relacionar os conhecimentos, acho que de várias disciplinas, né? Relacionar conhecimentos da atualidade, acho que a gente tem, enfim, acho que esse é um pouco do objetivo da aula. Eu acho que essa crise do coronavírus, ele mostra a urgência da gente fazer muitos debates e tratar algumas questões com radicalidade. Então, falar não só de uma crise da saúde pública, que a gente vai falar aqui um pouco, mas também falar uma crise sobre esse sistema capitalista em que a gente vive, né? Que não é só uma questão relacionada com a saúde, mas é uma questão que envolve meio ambiente, então a questão ecológica envolve a produção, a reprodução da vida, né? E quem são as pessoas mais responsáveis pela reprodução da vida, que são as mulheres, que carregam esse trabalho hoje na sociedade que a gente vive. Acho que é falar um pouco também sobre a luta dos direitos. Então, acho que essa questão do coronavírus é uma crise que não envolve somente a saúde, né? Mas a gente vai tratar também da questão da saúde, mas envolve a gente repensar um pouco o sistema que a gente vive, o sistema capitalista que a gente vive, né? Então, diminuir a difusão do vírus, desse coronavírus, é também repensar, diminuir, desacelerar o capitalismo, né? Que esse modo de produção não tem feito bem para a maior parte da população, né? Não tem feito, não tem trazido benefício à maior parte da população, ao contrário, né? Então, da onde veio esse vírus, né? É o coronavírus. Existem vários tipos de coronavírus, esse é um que ainda não tinha chegado nas pessoas, né? Ele veio lá da China, né? Da China Central, dos mercados onde tem relação dos seres humanos com alguns animais selvagens, né? E em pouco tempo, até o início de março, o número de pessoas infectadas tinha ultrapassado 80 mil pessoas e tinha ultrapassado 3 mil mortes só na China. E depois disso, a epidemia se espalhou por vários países do mundo, e até o início de março já tinha batido o recorde de mortes provocadas pelo coronavírus. A gente sabe de vários países em que estão, que as mortes continuam acontecendo, né? Aqui no Brasil, a gente está ainda nessa parte inicial da infecção pelo coronavírus, mas a gente tem que tomar, né, o Ministério da Saúde, as orientações dos governos, enfim, da Anvisa, estão sendo para a gente tomar algumas medidas de precaução de saúde pública para a gente evitar que as pessoas adoeçam como em outros países aconteceram, né, para a gente evitar que isso aconteça no Brasil. O vírus, essa doença o coronavírus é um tipo de vírus, né? O vírus, para relembrar um pouquinho da biologia, ele não muitas vezes, para algumas pessoas ele é considerado ser vivo, para outros não é considerado ser vivo. Ele é um ser acelular, então ele não é considerado uma célula. Ele não tem várias estruturas que as células têm, as estruturas básicas da célula, então o vírus não tem. Por isso, para ele se reproduzir, ele precisa necessariamente parasitar outra célula, entrar numa outra célula e usar as estruturas dessa célula para se reproduzir. Então, ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. E daí ele se multiplica, né? Quando ele parasita uma célula, um outro ser vivo, um ser vivo, ele se multiplica e destrói essa célula. E no caso do coronavírus, ele parasita principalmente nos seres humanos, né? Os pulmões. Então, os pulmões infectados pelas células, eles acabam fazendo uma inflamação, e aí o nosso corpo, como medida de defesa, produz células de defesa, né, que são os leucócitos, que também, lá da biologia, né, tô tentando fazer esse link com as disciplinas também um pouquinho. E a pessoa acaba acumula células, acumula líquidos nos pulmões, e a pessoa acaba ficando com dificuldade de respirar, né? Então, o pulmão, que é o órgão para as trocas gasosas,
acaba não fazendo essa função, né? Então, agrava o estado de saúde das pessoas, principalmente as pessoas com dificuldade respiratória e outras dificuldades de saúde também, né? Mas por que o coronavírus é tão grave? Ele causa esse tipo de sintoma, de consequência nas pessoas, mas a principal gravidade do coronavírus está relacionada com a contaminação dele. Então, ele é um vírus muito transmissível, que transmite muito facilmente das pessoas. Por exemplo, o vírus da gripe transmite fácil entre as pessoas. Esse vírus, o coronavírus, transmite mais intensamente do que o vírus da gripe. Por isso que ele se espalhou por vários países do mundo, por isso que ele se tornou uma pandemia, por causa da sua possibilidade e rapidez, facilidade de transmissão. Ele não gera os sintomas mais graves na maior parte da população, mas se você tiver com coronavírus infectado, mesmo sem apresentar sintomas, você pode transmitir esse vírus para as pessoas que não estejam com a saúde tão boa, por exemplo, os idosos, as pessoas mais pobres, com menos acesso aos sistemas de saúde ou a medidas de proteção, pessoas com problemas respiratórios, pessoas com diabetes, com câncer e outras doenças crônicas também. Esse vírus, como que ele contamina, né, como que acontece o contágio? O contágio acontece principalmente no contato entre as pessoas. Então, é por meio da tosse, por meio do espirro, por meio das gotículas, da fala, né, quando você está falando, e por meio das mãos, né, porque as nossas mãos encostam em tudo, né, as pessoas estão tentando controlar de encostar a mão no rosto, tá? Você percebe como que a gente encosta a mão em tudo quanto é coisa, né, e quando você acaba levando a mão para a boca, para os olhos, você acaba contaminando. Então, as orientações são para a gente evitar aglomerações, lugares com muitas pessoas, tentar permanecer em casa e higienizar muito as mãos, né? Ter medidas de higiene pessoal. Aí as orientações são lavar muito bem a mão com água e sabão ou usar álcool gel. Aí como é que água e sabão funciona, né? E por que a água e sabão até é melhor do que o álcool gel? O sabão é uma molécula que tem duas porções. Uma porção que se liga facilmente na água, que é chamada de hidrofílica, que se liga facilmente na água. E é também chamada de polar. Depois, na aula de química, a gente tenta trabalhar um pouquinho sobre isso também. E tem uma outra porção, que é a porção lipofílica, que tem uma facilidade de interagir com lipídios, com as gorduras, que é chamada apolar. Então, o sabão tem essas duas porções. E é assim que o sabão limpa a gordura, assim que a gente consegue limpar a sujeira, a gordura, quando a gente está lavando louça, por exemplo. Que o sabão interage tanto com a água, quanto com a sujeira, quanto com a gordura. O vírus, como eu falei para vocês, ele não tem uma estrutura tão complexa, mas alguns tipos de vírus têm uma camada em volta, que é uma camada lipídica, que é uma camada de gordura. O coronavírus tem essa camada de gordura em volta, essa camada é lipídica. Então, o sabão consegue fazer a mesma coisa que ele faz com a sujeira, com a gordura, quando a gente está lavando louça, ele consegue fazer isso com o vírus. Primeiro, o sabão, ele meio que desestabiliza aquela camada em volta do vírus, ele desestabiliza a membrana do vírus, e faz com que o vírus fique inativo, né? O vírus morre, fica inativo. E ao mesmo tempo, ele envolve o vírus, os fragmentos de vírus, assim, junto com a sujeira. Ele forma, que a gente chama de micela, que é como se fosse um envoltório, envolve os fragmentos do vírus e a sujeira, então consegue, quando a gente enxágua as mãos com a água, os fragmentos vão embora, né, nesse envoltório que o sabão faz com a sujeira e com os fragmentos do vírus. Então, é assim que a gente consegue eliminar. O álcool gel faz uma coisa parecida, né? Ele desestabiliza essa estrutura em volta do vírus, né? Essa camada lipídica que o vírus tem. Mas o sabão é melhor, porque o sabão faz essa micela, esse envoltório que sai quando a gente enxágua a mão, né? Então, o sabão acaba sendo melhor.
Mas quando você não tem acesso a água e sabão, aí você pode usar álcool gel, 60%, 70%. Não pode ser aquele álcool gel que a gente compra, que é 40%. Aí ele acaba não fazendo esse efeito. Mas ele tem que ser ou álcool gel, e daí ele tem que ele é 70%, ou é um álcool que não seja em gel, mas que tem uma porcentagem de álcool de pelo menos 60%, 70% para inativar o vírus. Então, a gente tem, só para terminar um pouco dessas medidas de higiene e de cuidado pessoal, tem essas medidas que eu falei um pouquinho, né? Lavar muito bem as mãos com água e sabão, por pelo menos lavar, né, bastante, por pelo menos 20, 30 segundos. Evitar tocar o rosto com as mãos, evitar aglomerações. Se estiver tossindo, não proteger a boca com a mão, mas com o cotovelo, que é uma coisa que a gente não tem muito hábito, mas eu acho que é importante a gente desenvolver esses hábitos também, né? Se tiver resfriado, se tiver com algum sintoma, usar máscara para evitar contaminar outras pessoas, né? Mesmo que não for, né? Mas a gente não tem certeza se é coronavírus, mas evitar contaminar as pessoas, manter os ambientes ventilados. Acho que uma coisa importante é higienizar tudo que vem da rua. Quando a gente vai no mercado, por exemplo, higienizar as embalagens dos produtos, é uma trabalheira fazer tudo isso, né? E a gente não vai conseguir se proteger 100% do vírus, mas eu acho que quanto mais medidas a gente fizer para evitar a contaminação, evitar que mais pessoas fiquem doentes, evitar que quanto mais pessoas ficam doentes, uma parte da população vai acabar agravando e vai precisar de cuidados do sistema de saúde, e a gente sabe que o sistema de saúde pode não dar conta do número de pessoas que podem ficar doentes, que podem ficar agravadas, né? Então, acho que tomar esses cuidados não diz respeito só a você individualmente não ficar doente ou não transmitir para sua família, mas é uma medida de saúde pública para evitar com que essa epidemia dure tanto tempo e deixe tantas pessoas enfermas, adoentadas, né? Acho também evitar o pânico. Então, a gente está falando todas essas coisas, não é para as pessoas ficarem desesperadas e comprar tudo que tem no mercado e nada disso. Acho que é muito mais a gente pensar nos outros, né? Pensar na coletividade, desenvolver um senso de solidariedade. E eu acho que dessa forma a gente consegue, com os cuidados pessoais e cuidados coletivos, a gente consegue mais rapidamente passar por esse período difícil, né? Acho que a gente também tem algumas questões, né? Ficar isolado não é muito legal, a gente acaba ficando triste, sozinho, sem encontrar pessoas, né? Então, acho que também pensar em coisas que possa fazer, né, que possa te fazer feliz, escutar música, assistir uma série, ler um livro, ligar para as pessoas, acho que tentar medidas que façam com que a gente também passe de forma mais tranquila esse período são importantes, né? Cuidar da nossa saúde mental, acho que é muito importante. Cuidar da saúde mental das pessoas com que a gente gosta, com que a gente tem contato também. E se precisar de ajuda também, acho que é sempre importante entrar em contato, falar com as pessoas, acho que são coisas importantes de se falar. Eu queria falar também um pouquinho sobre a epidemiologia, né? O que é epidemiologia? É o estudo das doenças nas populações, não é o estudo da doença individualmente, como ela afeta as pessoas, mas é como as doenças afetam as populações, né? Então, o vírus, ele afeta de forma diferente as populações, né? Não só porque as pessoas são diferentes, que o vírus pode ter mutações, né? Ele pode mudar a sua forma no decorrer do tempo, mas porque as pessoas têm muitas diferenças culturais também, né? Acho que e o vírus afeta diferente países pobres ou muito pobres, né? Que são os países mais afetados, né? Então, todas essas estratégias, a gente fala estratégias epidemiológicas que estão sendo feitas, para a gente diminuir o número de pessoas infectadas ao mesmo tempo. Para diminuir, para ter menos doentes ao mesmo tempo, e não sobrecarregar o sistema de saúde, né? A gente sabe que o sistema de saúde, por exemplo, do Brasil, que é um sistema público que a gente defende, que inclusive vem fazendo, né, vem dando conta dessa epidemia aqui no Brasil, tem um número
limitado de profissionais de saúde, de leitos hospitalares, de medicamentos. Então, quando a gente diminui o contágio, por isso que essas medidas de isolamento estão sendo feitas, para a gente diminuir o número de doentes ao mesmo tempo, para a gente conseguir dar conta e não ficar um caos maior do que já está instalado, né? Então, acho que esses são os cuidados que a gente fala epidemiológicos, né? O vírus, como eu falei para vocês, eles são seres acelulares, então eles necessariamente parasitam um outro ser vivo para sobreviver e para se reproduzir. Então, como eu falei, ele veio lá dos mercados da China, em que tinham contatos com animais selvagens. Tem uma grande relação desses novos vírus que aparecem, por exemplo, Ebola, o coronavírus, o SARS, que é a síndrome aguda respiratória, desses vírus, do aparecimento desses vírus, da influenza, com a relação com animais selvagens. Então, quando a gente altera, por exemplo, faz alterações no meio ambiente, a gente propicia volta de epidemias, né? Acho que depois o Matheus vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas aqui no próprio Brasil, a gente tem, na década de 90, por exemplo, teve um vírus que apareceu na flora e na fauna brasileira, e que passou a infectar as vacas, que era chamada de varíola bovina. Passou a infectar as vacas, e as pessoas que ordenhavam as vacas se contaminavam com esse vírus, né? Então, acho que pensar, como eu falei, uma crise da saúde, uma crise da saúde pública, mas é uma crise da nossa relação que a gente estabelece com o meio ambiente também. Eu acho que é importante, como a gente, enfim, faz uma discussão não só dos conteúdos que caem no vestibular, mas pensar um pouco da nossa vivência em sociedade, da nossa responsabilidade enquanto seres humanos, de manter um planeta que continue vivo, né? Então, acho que essas alterações que a gente faz no meio ambiente, o desmatamento, né? Acho que eles têm muita relação com a proliferação desses novos vírus, das epidemias, das pandemias, né? Quando a gente fala em epidemia, o que é epidemia, né? As maiores epidemias são conhecidas há mais de 100 anos no mundo, mas para a maior parte delas, a gente tem prevenção, tem tratamento. E o que faz com que essas epidemias causem tantos prejuízos, né? É a desigualdade social. A desigualdade social que inviabiliza o controle e a erradicação dessas epidemias. Então, as piores epidemias que a gente vivencia são as epidemias que atingem os países pobres, especialmente no continente africano. A malária, por exemplo, é uma doença que existe há muitos anos. Para ela tem prevenção, tem tratamento, se precocemente diagnosticada, mas por ano a malária mata 1 milhão de crianças na África. A tuberculose também mata 1 milhão de crianças por ano. O sarampo, que tem vacina e que volta nos dias atuais, né? Tem toda uma campanha de vacinação contra o sarampo colocada, que volta aqui no Brasil, né? Que as pessoas pararam de se vacinar. Então, o sarampo mata por ano 800 mil crianças. Se a gente somar essas mortes, com as mortes causadas pela AIDS, por diarreia, das crianças que morrem por diarreia, por falta de cuidados sanitários mínimos, a gente chega em 5 milhões de crianças mortas anualmente, vítimas de epidemias que poderiam ser prevenidas ou evitadas, controladas ou evitadas, né? Então, acho que a gente tem, quando a gente pensa nos impactos que as doenças causam, que os vírus, que as bactérias causam nas populações, é importante pensar como as doenças atingem de forma desigual as pessoas, né? Como elas atingem mais os idosos, nesse caso, né? Como atinge as pessoas com baixa imunidade, doenças crônicas, como atinge mais o sem-teto, as pessoas que têm que optar entre trabalhar ou se proteger, as pessoas que não têm emprego estável, as pessoas que não podem trabalhar de casa, as trabalhadoras domésticas, que muitas vezes tiveram que continuar trabalhando nessa situação, as mulheres que são mais responsáveis atualmente na sociedade que a gente vive pelos trabalhos domésticos, né? Então, a gente sabe que
quem são as pessoas que mais cuidam das pessoas doentes, que cuidam dos idosos, que fazem os cuidados nas famílias, são principalmente as mulheres, né? Então, não dá para ignorar que são as pessoas que estão mais atingidas, que essas populações são mais vulneráveis às doenças e às epidemias, né? Os trabalhadores em saúde também, a equipe de enfermagem, que recebe os menores salários e que tem sobrecarga de trabalho. Então, acho que quando a gente pensa nas doenças, a gente pensa na saúde pública como um todo, a gente tem que pensar que as populações são atingidas de forma desigual, né? E que para a gente solucionar esse tipo de coisa, para a gente pensar em saídas para a epidemia, para a gente pensar em saídas, cuidados coletivos, a gente tem que pensar em todos esses âmbitos que essa crise do coronavírus traz, né? Que não é só uma crise sanitária, da saúde, da incapacidade do sistema de saúde de absorver essa demanda, mas é uma crise, como eu já falei, né, que está envolvida com o meio ambiente, com as questões sociais. Acho que falar, por exemplo, da superlotação dos presídios no Brasil é pensar um pouco de como que essa epidemia atinge essa população que está encarcerada e que tem, hoje no Brasil, a gente tem quase 10 mil idosos nos presídios, né? Como que esses idosos estão nos presídios vão estar muito mais vulneráveis e como que as pessoas com outras doenças, né, que deixam as mais vulneráveis, que eu já falei, HIV, tuberculose, doenças respiratórias, doenças cardíacas, diabetes, como essas pessoas que estão no presídio vão ser mais atingidas, podem ser mais atingidas pela epidemia, né? Então, pensar em medidas com que a gente consiga romper esse ciclo, né? Acho que são importantes, né? Então, acho que, por isso que eu comecei no início da minha fala, estou terminando por aqui, falando que essa epidemia, ela amplifica a crise que está colocada do sistema capitalista, né? Ela mostra a fragilidade do sistema capitalista hoje para a classe popular, para as pessoas, para a classe trabalhadora, para as pessoas que têm menos acesso aos direitos, né? Então, acho que é pensar um pouco dos direitos também, pensar que as saídas para resolver essa epidemia não são não são medidas autoritárias, não são medidas que você prenda mais pessoas e que você bote mais pessoas nas cadeias, não são medidas autoritárias, são medidas ao contrário, né? São medidas que têm que aumentar os direitos da população. São medidas que defendem o Sistema Único de Saúde, que defendem a expansão do atendimento às pessoas. Enfim, acho que era um pouco isso que eu tinha que falar. E aí, Matheus, agora é você? Não dá para escutar. Foi? Show? Você falou, né? Eu acho que é muito legal a gente pensar, né? Quando você falou da questão do capsídeo, né? Do vírus e como que a molécula do sabão interage, né? Eu até tinha conseguido aqui, eu acho que para a galera de repente visualizar, acho que vale a gente colocar rapidamente, né? Essa imagem, não sei se a galera consegue visualizar, vai ficar muito pequenininha, né? A galera tá conseguindo me ver? Eu vou tirar. Você quer explicar, amiga? Questão de novo? Apolar? Você me ouve? Não? Show. Cadê? Que eu tô fazendo mil coisas aqui. Então, só para poder visualizar, é essa estrutura que a Carol falou para vocês, né? Então tem a parte polar, a parte apolar. Então por isso que justamente como o capsídeo, né? Ou seja, o envoltório do vírus, né? Ele vai também vai também ter nessa estrutura, né? O que a gente chama de bicamada fosfolipídica, né? Então ele vai interagir com essa estrutura do sabão, né? E a outra parte do sabão que é polar vai interagir com a água, como a Carol falou. Acho que trazendo essa imagem, acho que a gente consegue visualizar melhor. Mas assim, Carol, eu estava olhando aqui as perguntas, né, da galera e a gente pode ir para as perguntas. A
A Milena, vou colocar aqui na tela. Você acha que tem como esse vírus sofrer outras mutações ainda mais letais? Quando a gente fala disso, a gente não, fala num campo muito que a gente ainda não tem como falar, né? Assim, né? Eu acho que é mais posições, assim. O que a gente sabe, que a gente pode falar com propriedade, é que já outras epidemias, né, foram muito mais letais que essa. Né? Eu acho que, inclusive, é uma questão para a gente se tranquilizar, assim. Não tranquilizar, tipo, tá tudo bem. Não, mas é para a gente também entender que, assim, outras epidemias já foram muito mais letais. Acho que a diferença dessa é que a velocidade de contágio, né, ela tem se mostrado muito rápida, certo? E por isso justamente que tem se classificado inclusive como pandemia, né? Eu acho que a própria OMS, ela ficou um pouco, né, oscilante se classificava ou não como pandemia. Tanto é que os primeiros casos, né, como a Carol falou, foi no final de dezembro, né, e só foi classificado como pandemia, se não me engano, há 2 semanas atrás, né, em março. Então, de fato, tem outras epidemias que a humanidade já enfrentou, né, e já conseguimos superar enquanto humanidade, que já foram mais, que são mais letais, né? Então a gente não sabe, quando a gente fala de ramo de mutação, a gente vai falar do ramo da evolução, né, que a gente não, é um caminho que a gente não tem como prever, né, como que esse organismo vai se comportar, né? Pode ser que o ambiente mude e esse organismo suma de vez, né? Não consiga resistir, o que eu acho bem difícil. Mas a gente também pode ter um outro ambiente que pode mudar e esse organismo se adaptar muito melhor. Então é tudo uma questão de uma corrida, né? Como se fosse uma corrida entre várias espécies, em todas as espécies, e ganha, né, as espécies que conseguem se manter por mais tempo na Terra, né? E quando eu falo ganho, a gente fala de sobrevivência, né? Então, essa falsa ideia, né, que Darwin nunca falou, de que o ganho mais forte, né, não é mais forte, né? É quem está mais adaptado às condições atuais, né? E também não quer dizer se a gente estava adaptado há 10 anos atrás, né? Algum organismo que não necessariamente ele vai estar bem adaptado também às condições climáticas, às condições ambientais, que, como a Carol falou, também estão em constante mudança agora, né? Então, tudo é uma questão da gente ver como é que ele vai evoluindo. Bom, a galera está mandando pergunta também, falaram sobre clima, Carol. Quer que eu, quer que eu ajude, quer que eu Tá responda alguma? aparecendo aqui, eu estou colocando na tela, não sei se está Tá, conseguindo visualizar, o tá, Carlos Magno. tô vendo. Você tá me escutando? Sim. Tá. O clima, né? O clima não necessariamente favorece, não tem necessariamente relação com a proliferação do vírus, mas quando é frio, a gente tem maior as infecções respiratórias, os problemas respiratórios, eles aumentam. Então, não é necessariamente o vírus que vai sofrer interferência no clima, é porque no frio a gente tem baixa de imunidade e tal, então a gente tem maior facilidade do nosso organismo ser acometido por infecções respiratórias. Como esse é um vírus que atinge o sistema respiratório, então por isso que quando né, a gente está indo em direção ao inverno, principalmente no sul do Brasil, onde a gente tem invernos mais rigorosos, a gente fica mais temeroso de como que as pessoas, né, se pode aumentar o número de infecções. Com certeza, no frio, nesse período de inverno, pode aumentar o número de infecções. Lá na Europa, por exemplo, alguns países estavam tentando pensar em medidas para jogar a infecção, porque lá na Europa é o contrário, né, do clima, das estações. Eles estão saindo do inverno e indo para o verão, né? Então a intenção deles era jogar que a infecção fosse mais para o período do verão, né? Porque daí as infecções respiratórias são menores nesse período, então as pessoas seriam menos atingidas, acho que a enfermidade seria menos grave nas pessoas. Então não é necessariamente que o clima mata ou não mata o vírus, isso não tem nada a ver. É só porque no frio as infecções respiratórias são mais correntes, né? Alguém perguntou ali sobre rinite, sinusite, também entra no grupo de risco. Todo tipo de infecções das vias aéreas acaba deixando as pessoas no grupo de risco, né? Isso não quer dizer necessariamente que você vai ser acometido
pelo estado mais grave da infecção, mas, de fato, as pessoas que têm problemas nas vias aéreas acabam sendo mais afetadas, né? Mas não só isso, outros doenças cardíacas não controladas, pressão não controlada, tem uma série de fatores que a gente está vendo que tem relação com os quadros mais graves. Acho que o Vrá falou no início que a gente não, enfim, está sendo muito recente toda essa epidemia, né? Então a gente não tem tantas certezas. Por exemplo, até a taxa de mortalidade do coronavírus, a gente não tem tanta certeza, porque a gente tem que ver quais são os dados, o número de casos que foram infectados. Nem todas as pessoas infectadas fizeram o teste, então a gente tem uma subnotificação, um número menor de pessoas. Já tiveram alguns estudos, por exemplo, na China, que a maior parte da população, 80% da população, foi assintomática, não desenvolveu sintomas, né? Então, a gente está muito num período sem muitas certezas, né? Mas acho que tem algumas recomendações que a gente tem algumas certezas, então essas a gente tem que ir vendo, mas algumas coisas a gente não tem resposta para tudo ainda, né? Acho que sobre as mutações, por exemplo, vírus é um tipo de... Toda célula pode sofrer mutação, todas as células. As células do nosso corpo sofrem mutações sempre. Vírus é um tipo de célula que sofre bastante mutação. Alguns vírus sofrem mais mutações, como o vírus da AIDS, que sofre muitas mutações. O vírus da gripe sofre menos mutações, por exemplo, comparado com o vírus da AIDS. Então, o coronavírus pode sofrer mutações. A gente não sabe ainda quais, né? Mas possivelmente o vírus que atingiu as pessoas na China pode não ser o mesmo vírus que atinge as pessoas no Brasil, né? Emendando com a pergunta da vacina que alguém fez aí também, né? Se é difícil desenvolver vacina e tal. Vários países estão tentando desenvolver vacinas para o vírus, né? Aqui no Brasil também. Está tendo pesquisa financiada com dinheiro público lá na Faculdade de Medicina da USP, onde está sendo desenvolvida uma vacina para o coronavírus. E essa vacina, ela está sendo desenvolvida com base no vírus que atingiu as pessoas do Brasil. Porque esse vírus que atingiu as pessoas do Brasil pode ter mutado a partir do primeiro vírus que chegou lá na China. Então, a vacina também está sendo desenvolvida. Só que esse processo de desenvolver vacina, ele demora, né? Não é de uma hora para outra, porque você tem que ver o DNA do vírus, o DNA, o material genético do vírus, né? DNA ou RNA, tem que sequenciar ele, tem que ver, né? Então, é um processo demorado, tem que fazer testes em animais, ou, enfim, tem várias partes do processo de desenvolver medicamentos e vacinas. Esse processo deve demorar pelo menos um ano e meio para acontecer, né? Então, por isso que a gente está sendo desenvolvido, acho que tem um potencial, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também, na China também está sendo pensado a vacina, e tratamentos também estão sendo pensados, né? Alguns outros antivirais, né? Que já existem, que já foram usados para outros medicamentos, para outras doenças, estão sendo também testados para ver se eles podem tratar esse coronavírus, né? E lembrar, Carol, Fala. que aqui você estava falando, né, do sequenciamento do material genético, né? Aqui, graças a uma técnica, né, de pesquisadores brasileiras, né? Lembrar que a Jaqueline de Jesus, se não me engano, acho que a Jaqueline Góes de Jesus, né, junto com uma equipe de pesquisadores e pesquisadores, conseguiram sequenciar o genoma em 48 horas, né? O artigo foi publicado também em tempo recorde, assim. Acho que é bom a gente sempre valorizar, né, e da onde que está vindo essas pesquisas, né? Como você sempre lembrou, assim, são pesquisas provenientes de instituições federais, de instituições públicas, né? Acho que cumprindo esse papel, né? E o tempo de vacina é isso que você falou, assim, é um ano e meio, porque tem o tempo do sequenciamento, tem o tempo do preparo, tem o tempo dos testes, que é o maior tempo, na verdade, né? Tempo de teste tem que ser, enfim, porque às vezes o que pode dar muito certo, né? No experimento in vitro, né? Você entende? Quando a gente fala in vitro, é um experimento em laboratório, né? Pode dar muito certo o experimento in vitro e quando a gente for testar, né, em seres humanos, foi um fracasso, né? Então,
também precisa de muito tempo de teste, né? Sim. Alguém perguntou ali se o vírus se a pessoa pode ser curada e voltar a ter o vírus de novo, né? Então, isso a gente não sabe ainda, se o vírus pode voltar. Essa é uma possibilidade. Por exemplo, o vírus da gripe. Ele volta, todo ano a gente volta. É um vírus que às vezes sofre mutação. Então, a gente tem, ele é cíclico, né? Ele é relacionado também com a estação do ano, né? Chega a estação mais fria do inverno, volta, né? Então, essa informação, por exemplo, a gente não tem. Mas existe uma possibilidade, os estudos epidemiológicos que eu falei, também estão vendo a possibilidade de, né, se uma pessoa pode se infectar e se infectar de novo pelo mesmo vírus, né? Isso pode acontecer também, a gente não sabe esse tipo de informação. Então, a gente tem bastante incertezas ainda nesse campo, né? Então, mas são essas questões que estão sendo investigadas. Alguém perguntou aí, quanto tempo volta tudo ao normal em quanto tempo? Acho que essa é uma coisa que a gente também, enfim, a princípio, as aulas foram paralisadas, por exemplo, por 15 dias, mas comparando com a situação dos países que foram acometidos anteriormente do que o Brasil, é possível que essa situação demore alguns meses para voltar à normalidade, né? A China faz 3 meses desde o início da epidemia lá. Então, o ciclo de vida, né, o ciclo de infecção deve ser parecido, né, com outros países, né? Então, acho que a gente vai ainda muito tempo alguns meses ainda para essa situação. E o que eu falei no início, só para fazer uma ligação, sobre aquela coisa da achatar a curva epidemiológica que eu falei, né, que é diminuir o número de pessoas contaminadas ao mesmo tempo. A curva epidemiológica pode ser assim, ou ela pode ser assim, mais baixa. Isso significa que a gente diminui o número de pessoas contaminadas ao mesmo tempo, mas aumenta o período em que as pessoas estão contaminadas, em que a população como um todo está contaminada, né? Então, por isso que essa crise do coronavírus, a pandemia do coronavírus, pode se estender por alguns meses ainda, né? Alguém falou, existe um caso de reinfecção pelo vírus na Coreia do Sul, né? Então, é isso, é possível, é bem possível que possa ser. Na Inglaterra, só para falar, olha, vocês estão vendo a imagenzinha que o Verá colocou ali, que é a curva de infecção, né? A linha pontilhada que está colocada ali é a capacidade do sistema de saúde, né? Então, quando tem muitas pessoas infectadas ao mesmo tempo, ultrapassa a capacidade do sistema de saúde. Isso faz com que os hospitais, os profissionais de saúde não deem conta da epidemia, né? Por isso que a gente quer diminuir, achatar a curva, e ela acaba achatando e ficando por um período maior de tempo, né? E o que eu ia falar é que acho que as estratégias estão pensando também sobre essa possibilidade, as estratégias do que os países estão adotando, né? São recomendações da OMS que os países estão seguindo, né? Então, a gente está tendo órgãos internacionais pensando nisso, né? Uma pandemia, uma situação que não cabe só aos países individualmente também pensar a situação, né? O que mais de perguntas? Como fica a situação na favela, com o povo mais pobre e tal? A situação fica muito pior para as pessoas de favela, né? Que a gente sabe que em muitos locais do Rio de Janeiro as pessoas não têm água encanada, não tem água que chega nas suas residências, não tem sistema de esgoto, enfim, não tem uma série de direitos básicos que deveriam ser garantidos para toda a população, né, por exemplo. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui no vídeo, lavar a mão com água e sabão, isso pode ser possível para algumas pessoas que tenham água e sabão em casa, mas para parte da população do Brasil, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, enfim, mas do Brasil não tem água e sabão em casa, né? Como é que a gente faz, né? Como é que a gente pensa em medidas que nunca foram tomadas, por exemplo, pelo Estado, para garantir direito básico, que é ter água encanada em casa, né? De fato, acho que isso expõe uma crise grande, né? Que não é só uma crise da saúde, mas uma crise de como que esse modo de funcionamento do sistema capitalista não
não tem como continuar dessa forma, né? Não tem como a gente ter níveis de desigualdade tão grandes, a gente não tem como tratar o meio ambiente da forma como os seres humanos têm tratado. Então, acho que não tem uma resposta, obviamente, né? Mas acho que, por exemplo, as pessoas que estão em situações mais vulneráveis, que não têm, né, que tem às vezes a casa é um único cômodo, as pessoas que são sem teto, que não têm nem casa para morar, obviamente as pessoas estão mais vulneráveis e vão estar mais suscetíveis à doença, né? Então, acho que, por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade, eu acho, que nesse período de isolamento, né? Para não, porque a gente sabe quem morre mais, né? São as pessoas mais pobres, são as pessoas com menos recursos, são as pessoas das favelas, são as pessoas sem teto. Então, acho que a gente tem que ter responsabilidade, né? Mesmo que a gente consiga passar por esse período sem tantas consequências para a saúde individual nossa, mas acho que pensar a coletividade é mais do que urgente, repensar nossa forma de relação com as pessoas, com o mundo, acho que é mais do que urgente. Alguém perguntou por que o número de vítimas na Itália é tão grande. Na Itália, teve várias coisas, né? Primeiro, teve uma confusão no diagnóstico do coronavírus, uma confusão com outro tipo de infecção respiratória. Então, demora do diagnóstico e demora para tomar, que a gente estava na Itália, estava aquele período não era um período de verão, né? Então, foi confundido com outras infecções respiratórias lá. E não houve uma demora para tomar as medidas de isolamento que a gente está tomando aqui no Brasil. Então, isso fez com que a epidemia se alastrasse, e quando a epidemia começou a se alastrar, aí ela fica muito mais difícil de ser controlada, né? Quando ela é controlada no início, você tem um menor número de pessoas para você isolar, para você controlar. Então, quando ela se alastra muito, aí fica muito mais difícil de controlar a epidemia, né? Porque ela é de muito fácil contágio, como eu falei no início. Então, ela é muito fácil, né? Toquei no botão do elevador do meu prédio, outra pessoa tocou logo em seguida. Então, se eu tô passei, né? Tô com a mão contaminada, a pessoa tocou no botão do elevador, levou a mão na boca. Então, é um vírus de muito fácil contágio. Como eu falei, essa é uma das principais questões do coronavírus, né? Então, e por isso que a gente está tomando essas medidas que parecem exageradas, de restrição mesmo de circulação, o máximo que der, né, de pessoas, mas acho que elas são necessárias. Sobre máscara. Então, sobre máscaras. Em relação às máscaras, é necessário a população utilizá-las em locais em que ainda tem aglomerações? O ideal é não ir para locais de aglomeração. O ideal é não existir locais de aglomeração. Porque esses locais são os locais em que mais há possibilidade de contágio, né? O que as recomendações é que só se você só usar máscara e você não está doente, não resolve a epidemia, né? Que a epidemia é muitas pessoas. Por isso que medidas individuais resolvem pouco, são necessárias, mas resolvem pouco a disseminação do vírus. Medidas da coletividade são melhores para resolver. As duas coisas têm que ser tomadas em conjunto, né? As medidas individuais e coletivas. Então, não tem que ter locais de aglomeração, tem que ter locais mais ventilados, evitar locais de aglomeração, evitar ficar muito próximo das pessoas. Se você tiver algum tipo de infecção respiratória, tiver com algum tipo de gripe, mesmo que você não saiba se é coronavírus ou não, aí você deveria usar máscara, para você não contaminar outras pessoas. E se não tiver com máscara, quando for tossir, espirrar, né, fazer com o cotovelo, que nem eu já falei. Então, você pode, se você for uma pessoa idosa, por exemplo, tiver que sair de casa e comprar alguma coisa na farmácia, você pode usar máscara, mas, de forma geral, se essa é uma orientação para a população, não resolve muito, né? A orientação é evitar aglomerações de qualquer tipo, evitar ficar muito próximo das pessoas, evitar conversar muito próximo, evitar esse tipo de coisa, né? Usar máscaras são necessárias,
Mas não dá para esse é o tipo de medida, porque senão a gente vai acabar as máscaras e a gente não vai resolver o problema da contaminação. É claro que profissionais de saúde, pessoas que estão mais próximas de pessoas contaminadas, então aí precisa utilizar máscara. Se tiver alguma pessoa doente em casa, por exemplo, tem algumas medidas que é evitar o contato muito próximo entre as pessoas, né? Sei lá, evitar usar o mesmo talher, mesmo prato, evitar dormir na mesmo cômodo, na mesma cama, quando for possível. A gente sabe que às vezes isso não é possível, né? Então, estou falando desse tipo de medida que, quando der, o máximo de medidas que acho que a gente puder fazer para evitar o contágio são importantes, né, nesse período. Mas claro que a gente sabe que as realidades são muito diferentes entre as pessoas, né? A desigualdade no Brasil é muito grande. Então, é isso. Qual a diferença entre epidemia, pandemia e infecção epidêmica? Vrá, você quer responder alguma coisa? Que eu tô falando sem parar aqui também. Uhum. Tá tranquilo? Não, amiga, fica tranquila. Daqui a pouco, só para quem está chegando agora no meio da transmissão, né? Tipo, a gente dividiu em duas partes, né? Primeiro teve a parte da Carol, que é essa parte mais de epidêmica e tudo mais. Aí acho que você pode responder essa da epidemia, amiga. Aí depois a gente parte para a segunda parte. Pode ser? Enfim, epidemia é quando o número de casos ultrapassa o que é corriqueiro naquela situação, naquela determinada localidade, né? Então, por exemplo, se a gente tem 10 pessoas que ficam com gripe no Rio de Janeiro, se a gente passa a ter 100 pessoas que ficam com gripe, a gente tem uma epidemia, né? A gente tem um número anormal de pessoas que ficam acometidas com aquela doença. A gente tem uma epidemia. Pandemia, epidemia está relacionada geralmente a um país, né? A um determinado local geográfico. Pandemia é quando a gente acontece em várias partes do mundo, né? Como neste caso. A epidemia não ficou restrita à China, por exemplo. Não ficou restrita à Europa. Não ficou, ela se espalhou por vários países, vários continentes, então ela acabou se transformando numa pandemia. Infecção epidêmica, eu acho que é a mesma coisa que epidemia. Tem uma diferença que é a endemia, que são doenças que acabam voltando de forma cíclica em determinado local. Por exemplo, a dengue, ela é uma doença endêmica. Ela tem um ciclo e, sei lá, todo ano ou a cada 2 anos, ela tem um ciclo, a dengue tem um ciclo de infecta, cura e volta, né? É uma doença que a gente chama de doença endêmica. Ela tem, que ela acontece corriqueiramente num determinado local. E aí, não sei se eu expliquei direito, né? Epidemia é porque é um número muito anormal de doenças acometidas por uma determinada doença. O que mais? Alguém perguntou de portos, aeroportos, já nem sei mais, porque já tem tanta pergunta aqui. Sobre a pandemia, você acha que se tivesse controle mais rigoroso sobre doenças nos aeroportos, portos de visa, reduziria a proliferação rápida de pandemias futuras? Enfim, depende, né? Depende do que é a pandemia. Por exemplo, as últimas pandemias que teve, que foram bastante relacionadas com vírus, que teve do coronavírus em 2002, as de influenza que acontece, ebola, que são esse tipo de... Estão muito relacionadas que nem eu falei no início, a doenças relacionadas com vírus. E como eu falei, vírus, ele é parasita intracelular obrigatório, ele parasita principalmente animais e tem relação com animais silvestres. Então, acho que esse tipo de pandemias que tem acontecido, tem muito mais relação com tem muito mais a ver com a nossa relação
com o meio ambiente, com a mata, com o desmatamento, com a questão ecológica em si, com o aumento das temperaturas do planeta, com o aumento da temperatura dos oceanos, dos mares, do que necessariamente esse tipo de controle de fronteira, esse tipo de controle de portos e aeroportos. Claro que existem todas regulamentações sanitárias que são super importantes, porque a gente sabe, por exemplo, que alguns países podem ser atingidos por determinadas doenças e que em outros não são, né? Assim como o próprio Brasil, a gente tem estados que são atingidos por algumas endemias e outros não são, né? Então, por exemplo, quando você vai viajar para algumas regiões do Brasil, você tem que tomar vacina de febre amarela para você, né, evitar ficar doente. Então, tem alguns cuidados sanitários e de fronteiras que, obviamente, são muito importantes, algumas recomendações são importantes, mas só isso não resolve esse tipo de caso, né? Eu acho que só isso não resolveria nesse caso. Acho que a crise é um pouco mais complexa e tem a ver com o modo de produção do sistema capitalista que a gente vive. Eu acho que é um debate super importante, super complexo, mas que a gente tem que tratar e tem que enfrentar para a gente pensar nessas situações mais extremas também. O vírus pode ser transmitido de alguma forma por meio de relações sexuais ou só por meio de... Ele é transmitido por secreções, né? Então, ele pode ser transmitido, não sei se responder explicamente, ele pode ser transmitido pelo contato, né? Enfim, nas relações sexuais, você encosta boa parte do corpo, né? Então, acho que é transmitido no contato entre as pessoas, né? Não é especificamente que é pela via sexual, mas ele é transmitido pelo contato entre as pessoas. Você não precisa beijar a pessoa para transmitir o vírus, né? Você pode, outras formas de contato transmitir o vírus, né? Então, acho que os cuidados têm muito mais a ver com outras formas de contato entre as pessoas, principalmente contato entre as mãos, do que isso. Uma alimentação rica em vitamina C seria relevante nesse período? Sim, porque a vitamina C é muito importante para o nosso organismo sempre, na verdade. A vitamina C, como eu falei, todas as células do nosso corpo sofrem mutações, muitas vezes. E o nosso corpo tem um sistema de resolver as mutações. Então, por exemplo, as células da nossa pele sofrem mutações muitas vezes. E o nosso corpo tem um sistema de parar a mutação, parar essa reprodução anormal da célula, né? Uma das formas que o nosso corpo tem de defesa está relacionada com as vitaminas, está relacionado com a vitamina C também, e outras vitaminas também, né? Não só a vitamina C, mas outros minerais e vitaminas. A vitamina C é super importante para várias coisas do nosso organismo. Então, a vitamina C, que é encontrada em muitos alimentos, é muito importante. E a vitamina C é boa porque ela é hidrossolúvel. Lá na biologia, depois vocês vão ver nas aulas, tem vitaminas que são lipossolúveis e tem vitaminas que são hidrossolúveis. A vitamina C é hidrossolúvel, então ela não se acumula no nosso organismo, ela é eliminada quando a gente faz xixi pela urina. Então a gente não se contamina. Se você tiver uma tiver ingerido muita vitamina C, você não vai se contaminar com a vitamina C, por exemplo, ela não vai se acumular e causar mal no seu organismo. Então pode comer muita laranja, limão, todos esses alimentos que têm vitamina C é muito, muito bom. Como é que vão ficar os vestibulares? Eu não sei, mas acho que pode ter uma possibilidade de adiar, né? Acho que a gente está reavaliando a situação a cada momento. Então, né, acho que as situações serão avaliadas, acho que as instituições vão pensar nisso um pouco mais para frente, mas eu acho que tem a possibilidade de adiar os vestibulares e tal, mas isso não quer dizer que vocês não tenham que estudar, né? Acho que é importante estudar, acho que ficar parado, ficar em casa sem fazer nada, acho que é importante e a gente vai fazer isso aqui com mais nós, pensar num calendário de aulas nesse período que a gente está de isolamento,
das disciplinas específicas e debates extracurriculares também. Então, acho que é importante, se vocês puderem continuar estudando, acompanhar as nossas aulas, acho que vai ser super importante, porque a gente não estuda só para o vestibular também, né? E ficar enferrujado, acho que é pior, né? Depois voltar, vai ficar mais difícil, então não deixem de estudar. Inclusive, Carol, e galera que tá ouvindo aí, a gente inclusive pensou, né? Acho que para quem tá chegando agora de doidão, para quem não conhece ainda, não, mas nós, enfim, acho que vale fazer até um merchan, né? Quem não segue ainda a gente, acho que segue a gente no Instagram, mas nós oficial, enfim. A gente pensou nisso, né? Justamente, a gente tá reunido, né? A coordenação estadual tem feito reuniões durante todo esse período, né? E a preocupação maior da gente é essa, assim, a gente não perdeu o vínculo, né? Porque algumas unidades já tinham começado as suas aulas, né? Mas a grande maioria não. Então, a nossa preocupação maior é tentar criar estratégias pedagógicas, né, de tentar fortalecer esse vínculo, né? Então, a gente está tentando agitar os nossos grupos, né, a orientação para nossas equipes é tentar planejar atividades, né, planejar, mesmo que seja conversa pelo WhatsApp, no grupo da turma, né? E eu acho que a principal sensação que não pode ficar é de quem está de férias, né? Acho que isso que a Carol fala, de que é importante a gente criar esse hábito de estudar, isso é muito importante para a gente, né? Então, independente de se adiar ou não, a gente precisa entender que a gente não está de férias, né? Quarentena não é que também querer nessa lógica produtivista, né? De quarentena produtiva, mas também não abandonar os estudos, né? Acho que essa é um recado que a gente pode dar, assim. Alguém perguntou se grávidas correm mais risco. Entram no grupo de risco, sim. Porque as grávidas têm enfim, muitas alterações no corpo, hormonais, então acabam ficando mais suscetíveis, sim. Grávidas entram no grupo de risco também. A pessoa pode ser infectada pelo coronavírus através do ar. Pode. Eu acho que a gente não tem ainda muita certeza sobre quanto tempo que o vírus permanece no ar, por exemplo. É por isso que lugares ventilados, né? Tá sempre falando isso, né? Evitar aglomerações, lugares ventilados são importantes, porque pode ter transmissão pelo ar também. É importante dizer, galera, que o vírus, como a Carol falou, né? Necessariamente ele precisa de um organismo, né? Ele só se multiplica, ele só se reproduz em células, né? Em células vivas, né? Em organismos vivos. Então, ele não vai ficar por aí vivendo no ar, né? Então, assim, automaticamente, quando ele sai do seu corpo, né? Quando ele entra em contato com o ambiente externo, ele tem um tempo de vida, né? Eu tava dando uma olhada, isso vai variar muito de acordo com a superfície, né? Então, assim, não necessariamente pelo ar, né? É mais pela superfície em si. Então, por exemplo, eu estou infectado e tuço, né? E, enfim, espirro, enfim, cubro com a minha mão, né? Ou então, enfim, me contamino cumprimentando alguém, enfim, ou no transporte público, e aí eu vou e boto a mão na bancada, né, ou então em outro lugar, né? Então, dependendo da superfície que esse material, né, da bancada, enfim, dependendo de qual material ele é feito, ele pode ter um tempo entre, se eu não me engano, acho que de 4 horas até 3 dias, né? Tem um tempo mais ou menos assim, né? Mas geralmente, para tempos de vírus, né, em um dia a depender da família de vírus, em um dia ele morre, né? Porque justamente não existe, a gente não consegue conceber, né, vírus, né, fora de organismos, certo? Então ele necessariamente precisa estar dentro de organismo para se reproduzir. Então no ambiente ele não se reproduz. Então ele vai decaindo, né, a sua taxa até não ter mais nenhum fragmento viral ali. Sim, alguém perguntou sobre os pets, se eles podem contrair e transmitir o coronavírus para humanos. A OMS, enfim, ainda tem a recomendação da OMS, né? A OMS, até agora, as evidências que estão disponíveis, parece que não tem nenhuma evidência do contágio ou da transmissão do vírus pelos animais domésticos, né? Então, o coronavírus, muitas vezes, que acomete os animais domésticos, não é o mesmo coronavírus que acomete os seres humanos, né? Então,
Não tem nenhuma evidência de que possa ser transmitido dos animais para os seres humanos. Tem várias perguntas que às vezes estão repetidas aí, mas acho que eu estou respondendo delas. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Será que a gente encerra? Eu acho que a galera, se tiver mais perguntas, pode ir colocando, assim, né? Eu acho que vale a gente comentar, Carol. Acho que depois a Carol pode voltar também, né? Acho que vale também lembrar, dar um lembrete, né, para quem está chegando agora. Essa é a aula do Mais Nós, né? Sobre coronavírus, né? Desde da bioquímica, né? Até a pandemia e como que a gente pode encarar isso na sociedade, né? E aí eu acho que para quem não estava desde o início, essa aqui que está na sua tela esquerda é a Carol. Ela é professora de Química da unidade do Centro, né? E eu que vos falo, eu sou o Matheus, eu atuo na coordenação do Mais Nós, né? Sou um biólogo em formação, né? Também um professor em formação e ecossocialista, educador ambiental, trabalho com pesquisa de juventude e consumo na, nas escolas, né? Escolas públicas do Rio. Acho que o importante da gente levar em conta agora, eu gostei muito da pergunta da Carol, acho que é Caroline, deixa eu ver se eu acho aqui. Caroline, não sei. Com relação à normalidade, né? Deixa eu ver aqui. Essa aqui, achei. Eu queria que vocês pensassem um pouco sobre essa questão de normal, né? Eu acho que eu gostaria de provocar um pouco disso mais para frente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Acho que a grande questão para a gente pensar aqui, galera, é sobre o sentimento coletivo, né? Porque eu acho que a gente fala também um pouco de bioquímica, a gente fala dos cuidados que a gente tem que ter, mas acho que a gente também não pode deixar esse sentimento de que é o fim do mundo, né? Eu acho que eu tenho percebido, conversado com alguns amigos meus, com algumas pessoas, que esse sentimento tem tomado conta, né? As pessoas compreendem que tem que ficar em casa, mas esse ato de ficar em casa é um ato que acaba sendo muito danoso para a gente, né? Acaba prejudicando muito a saúde mental, enfim, quem tem ansiedade acaba aumentando. E eu acho que justamente essa iniciativa da gente poder, olha só quanto a gente está interagindo aqui com a gente, né? Quanto a gente está online agora, é saber que a gente não pode estar perto fisicamente agora, né? Mas a gente não está sozinho, né? Então acho que a primeira coisa que a gente precisa ter, né, em vista, né, é não deixar esse sentimento de que é o fim do mundo acabar, porque não é, né? Acho que a gente, enquanto humanidade, já conseguiu passar por coisas muito graves, né? Tanto nos séculos que se passaram, né? No próprio século passado, com a gripe espanhola, na última década também, com H1N1, com Ebola, né? Então, eu acho que o que tem que ficar para a gente é que a gente consegue, sim, passar por tudo isso, né? E esse sentimento, né? E inclusive é uma disputa de narrativa mesmo, né? A gente não pode deixar esse sentimento de que é o fim da história, né? Não é o fim da história, não é o fim da humanidade. E não é um momento de pânico, né? Mas sim para a gente agir em coletividade, a gente saber que a gente tem um papel, né? Cada um de vocês que estão ouvindo, cada um de vocês que estão aqui com a gente, tem um papel importante, né? Seja se você tem idosos, tem outras pessoas morando com você em casa, né? Cuidar para que eles não tenham o mínimo acesso à rua, né? Ou consigam se higienizar bem, né? Por sabermos que é o grupo de risco, um dos grupos de risco, né? E justamente também tentar manter a calma em si, né? E eu acho que agora também foi pedido, né, pela coordenação, para eu abordar um pouco do sentido evolutivo, né, da pandemia. Então, quando a gente fala disso, a gente vai levar em conta de que, acho que quem não estava no início, né, acho que vale lembrar, a Carol já deu uma introdução um pouco, sobre a origem dele, né, esse novo tipo, né, de coronavírus, quando a gente fala de coronavírus, a gente está falando de uma família de alguns vírus, né, tem em torno de 7 vírus conhecidos, né, que infectam a gente e que causam doenças, né, como crise respiratória aguda, enfim. Mas os primeiros casos, né, como foi lembrado pela Carol, eles foram em torno do final de dezembro, né, 29, 31 de dezembro, em Wuhan, na China, e eles vieram de um mercado, né, de uma feira de pescados, né. Nessa feira não vende só peixe, né, apesar de ser de pescados,
elas também têm muitos outros animais silvestres, né? Como sapos, como javalis, enfim. Tem vários animais que eram vendidos naquela feira. E aí tem duas hipóteses, né? Até onde se sabe, não foi descoberta ainda como é que começou essa transmissão, né? Se algum vendedor, né, ali da feira, né, acabou se contaminando ou pela carne ou pelo contato mesmo com o animal vivo, né? Ou se esse trabalhador ele veio de um outro campo, né? De uma área de campo da China ou de uma área de caça, enfim, e ele já vem infectado para esse mercado. O que se sabe é que apareceram quatro pessoas infectadas, né? Que todas as quatro trabalhavam com esse mercado, tinham contato com esse mercado de Wuhan na China, e logo depois foi se espalhando potencialmente, né? Mas eu acho que quando a gente fala dessa família de coronavírus, a gente vai falar de vírus que a gente classifica como zoonóticos, né? Ou seja, são vírus que utilizam-se de animais selvagens como seus reservatórios. Então, ainda não se sabe de fato a origem, né? Especula-se que seja é, uma coisa certa, né? São grupos de animais mamíferos, provavelmente, né? Especula-se que possa ser de morcego, né? Mas ainda não tem nenhum fato que de fato possa nos dar esse indício, né? O que se sabe é que essa família de vírus já está aí há milhões de anos no planeta, né? E lembra aquele papo que a gente estava tendo mais na frente sobre evolução, né? A gente não sabe para onde vai, né? A gente sabe que não necessariamente evolução, quando a gente fala de evolução, de mutação, é para melhor, né? Não existe esse conceito, não existe esse entendimento na natureza, né? É um tiro no escuro, né? Então vai ser uma mudança no material genético, né? Se isso vai beneficiar ou não, isso vai estar de acordo com a relação desse organismo, né, no ambiente que ele está inserido. Então, a gente já evoluiu, né? Nossa espécie já evoluiu juntamente com essas espécies de vírus, né? De zoonóticos. Mas, assim, a diferença grande é que a gente está mudando muito o sistema onde a gente está inserido. A gente está mudando muito o ambiente onde nós estamos inseridos, né? Então, quando a gente vai falar da nossa espécie, né? Homo sapiens, há, sei lá, 20 mil anos atrás, a gente vai falar de pequenas tribos, né? Com hábito caçador-coletor. A gente vai falar de pequenas tribos que não tinham muito contato com outras tribos, né, com outras sociedades, então eram pequenos povoados. Num cenário desse, né, que a gente está retratando aqui, que era o nosso cenário há aproximadamente 20 mil anos atrás, antes da agricultura, enfim, a gente tem o quê? A gente tem que, se um vírus infecta uma população muito pequena, né, primeiro, ele provavelmente ia demorar muito, né, até onde se sabe. Demora-se muito para contaminar outros, por conta de viver com uma grande área de terra, né? Então não tinha muito provavelmente a gente não tinha, né? Nossos antepassados não tinha muito esse carinho que a gente tem, né? De abraço, enfim, de contato muito perto. Então demora-se muito para infectar. E mesmo que acabasse toda uma população, iam ter outras populações que não iam ser infectadas, né? Hoje em dia, não. A gente tem o quê? A gente tem grandes aglomerados, né? A gente está indo aí para aproximadamente 8 de seres humanos nesse planeta Terra, né? A gente tem aglomerados com regiões muito densas, né? A China é uma dessas, né? Mas aqui também a gente tem regiões muito densas, né? No sul global, na América Latina, enfim, densamente populosas. E, e além disso, a gente tem uma grande ligação aérea e então assim, né? Obviamente, nem todo mundo consegue, né? Ter troca, né, um acesso ao aeroporto, a um avião, por exemplo. Mas a gente sabe, né, que quem consegue, né, tá toda hora indo e voltando, né, no mundo todo, então tem essa facilidade entre os continentes hoje. Nosso próprio transporte público, a gente sabe, né, a realidade das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros diárias, né, BRT lotado, metrô lotado. Sim. E esse cenário que a gente está desenhando, né, isso vai servir como um estopim para essa pandemia, né? Somado a isso, também tem uma questão que é muito relevante da gente considerar, que pouco se fala, né? Apesar de agora a gente tem visto essa discussão do veganismo, enfim, um veganismo, inclusive um veganismo popular, né? Um veganismo que pode ser acessível para todas e todas. Mas a gente entender que também a alimentação, né, de carne, né, o uso de carne e uma procura cada vez maior, né, seja pela caça, seja pela agropecuária extensiva, isso também é um fator também
de transmissão para a gente, né? Porque pensa bem, acredito que todo mundo aqui faça uso, né, se alimente de salada, espero eu, né? Quando você come uma alface, por exemplo, né, você vai estar ingerindo milhões de partículas virais, né, e bacterianas que estão ali hospedando aquela alface, né? Mas por que você não é infectado por aquilo? Porque a estrutura, né, o organismo de uma alface é muito distinta de uma estrutura nossa, né, do nosso organismo. Então, os vírus que vão estar contaminando ela não vão ser provavelmente danosos a gente, diferente de vírus que contaminam animais silvestres, né, mais precisamente mamíferos. Então, é preciso também te levar em conta nisso quando a gente fala de alimentação, né, e como que a alimentação ela está exposta, né, com péssimos hábitos com mercados, né, enfim, o próprio processo produtivo, né, no sistema capitalista é um processo que pouco valoriza a vida dos animais, né, então dos animais não humanos. Então, a gente também tem que levar esse fator em consideração. Ou seja, todo esse cenário, né, de grandes populações, né, com péssima condições de insalubridade, né, mesmo. Inclusive, como foi comentado aqui pelo Jonathan também nos comentários, também isso se intensifica, né, nas pessoas mais pobres, né? Então, o que a gente vai falar aí do processo de ocupação das favelas, né? Então, a gente sabe geralmente não se tem, né, grande parte das casas não se tem ventilação adequada, né, um mutuado de muita gente no mesmo cômodo. Então, todos esses fatores também são importantes para a gente entender como é que isso se desenrola, né? E somado a isso, a gente está vivendo no sistema capitalista, né? Então, assim, grandes empresas, né, como Carrefour, como Itaú, BBB, Banco do Brasil, Demilo, estão denunciando, trabalhadores dessas empresas estão denunciando que os seus patrões não liberaram, né, ou pelo menos repensaram as suas jornadas, né? Nesse momento agora, tem um call center que está empregando aí em torno de 700 pessoas num único andar, sem ventilação. É um call center que já está sendo denunciado por vários funcionários e funcionárias, que já tem muita gente nesse call center que está sendo obrigada a trabalhar nesse mesmo andar, 700 pessoas, no lugar fechado. E os empregadores não fazem nada, né? Falaram que vão permanecer com as mesmas condições de trabalho. Algumas pessoas já estão manifestando os sintomas do coronavírus, né? Uma pessoa já foi diagnosticada e foi obrigada a levar o atestado lá, nesse mesmo lugar. Então, assim, a gente sabe que essa pandemia vai acontecer porque é uma coisa da natureza, né? Mas a gente tem meios de prevenir, sendo que não é do interesse, né, dos grandes poderosos. Isso é importante a gente levar em consideração, porque no mundo que a gente sonha, que a gente vai construir, né, quando acontece o primeiro sinal do contágio, é importante que a gente faça o quê? Pare tudo. Sendo que nesse sistema que a gente está vivendo, a gente sabe que o lucro é colocado acima da vida, né? Acima das nossas vidas, né? As nossas vidas são descartáveis. Então, justamente por conta disso, que a gente sabe que para quem que a corda arrebenta de fato, né? Que é o nosso lado. Então, assim, eu acho que é importante a gente levar em consideração, levando tudo isso em conta, para onde que nós queremos ir, né? Quando a gente vai falar dessa imensa crise global, né, a gente está vendo que o coronavírus ele está sendo mais um dos fatores que está atualizando como um catalisador. Ou seja, ele está demonstrando mais rapidamente, né, com mais clareza para todos nós, o que é essa crise que está inserida agora para a gente, né? Qual é a nossa responsabilidade enquanto geração de vencer, de superar essa crise. Por quê? A gente está vendo, né, que os sistemas de saúde não estão dando conta, a gente está vendo que há um sucateamento em curso, né, não só agora, mas de muito tempo. A gente está vendo que todo o mercado financeiro está em colapso também, está perigando, né, e a gente sabe que os grandes poderosos, né, estão com medo disso, e as iniciativas do governo, né, estão sendo para proteger esses grandes empresários e não para proteger a população, querem blindar a economia e não a periferia. Então, tudo isso é muito alarmante para a gente, né? Então, assim, qual é a responsabilidade? A responsabilidade é do governo atuar, né? São os grandes empresários, é o governo atuar com medidas que, de fato, vão atender a gente, né? Quando, na verdade, a gente não é isso que a gente está percebendo. E quando o governo que tem o papel de atuar isso, um papel de atuar, né, para prevenir a população, para nos amparar nesse momento, quando esse governo não é suficiente,
a gente que tem que tomar as iniciativas, né? Então é muito bonito ver todas essas iniciativas em redes que estão rolando por aí, de denúncia, né, e também de colaboração, né? Não é à toa que a gente viu aí na última semana, quem não sei se todo mundo conseguiu acompanhar, um haitiano, né, um rapaz haitiano, virou pro presidente Bolsonaro e falou: Bolsonaro, acabou. Ou seja, é um grito urgente, né, que tá sendo dado aí, né, nas janelas todo dia, inclusive hoje também vai ter, hoje à noite, um grito de denúncia, né, um grito de que acabou, assim, você não é mais presidente porque a gente está vivendo por uma das maiores crises, né, não só ambiental, mas climática, sanitária, enfim, e não está sendo feito nada, né, está sendo zombado da nossa cara. Então, acho que é muito mais um grito de socorro nosso mesmo. E, bom, eu acho que com toda essa crise também serviu para a gente ver, primeiro, como acho que a gente estava falando também lá em cima, como que o nosso sistema de saúde, né, apesar de sucateado, ele está dando conta, ele está conseguindo ter essas iniciativas, né, de saúde pública, estão sendo feitos mutirões para auxiliar, né, o SUS. Eu acho que é mais do que nunca é tempo de defender o SUS e entender a importância dele nas nossas vidas, né, porque as clínicas particulares, os hospitais particulares não estão dando conta, já declararam que não vão atender, por não conseguirem desempenhar os protocolos, né, de segurança. As pesquisas estão vindo das universidades públicas, então quando a gente faz, né, nós no Mais Nós, fazemos esse debate de por que ocupar as universidades públicas, as universidades federais e estaduais, é porque é uma disputa de narrativa, uma disputa sobretudo de poder, né? Então a gente quer que você aí, que está nos assistindo, jovem, que está nos assistindo, que você possa estar lá dentro, né? Para que daqui para frente seja você que consiga também, junto com a gente, mudar os rumos desse país, né? Então por isso que a gente faz essa disputa também de sociedade também pela universidade. Então, bom, era um pouco disso, né? Eu acho que a gente tem visto aí algumas fake news, algumas coisas com relação a. Não sei se vocês viram, né? Que cisnes e peixes estão voltando para o canal de Veneza e tudo mais. Foi falado foi desmentido, né? Isso. Mas uma coisa que é certa é que em regiões como a China e a Itália já foi visto que nesses últimos tempos, né, de quarentena, a emissão de gases poluentes ela reduziu bastante, né? O que é muito bom para a gente, sendo que não é um motivo para a gente comemorar. Por quê? Aí eu volto na pergunta da Caroline, né? Que é importante a gente. Que eu gostei muito da pergunta dela. Que a Caroline pergunta assim: vocês acham que dá para tudo voltar ao normal em quanto tempo, né? Eu entendi o que você disse, Carol. Acho que a gente até respondeu isso, né? Que a gente não tem ainda como saber, estão falando aí de 3 meses, enfim. Mas acho que quando a gente fala de normal, eu acho que a gente, na verdade, tem que trabalhar para que nada volte ao normal, né? Porque o normal é o sistema que está dado, né? Que está posto, né? Então até Leminski tem essa frase, né? Quando eu cheguei, eles já sabiam de tudo, o mundo era deles, né? Resta a mim, né? Construir um novo futuro. Acho que para a gente não pode aceitar o normal, né? Não pode aceitar que isso que a gente está vivendo, né? Chegar nessa crise, né, global como a gente está vivendo agora, colocando a nossa saúde em risco, a gente não pode aceitar isso como normal, né? Então, eu gostei dessa pergunta, né? Eu acho que é para a gente também provocar um pouco sobre quais nossas saídas, né? A gente sabe que acho que a gente, né, enquanto mais nós, nosso horizonte político o nosso horizonte enquanto mundo é um horizonte em que a gente consiga construir um novo mundo, né? A gente consiga construir um horizonte com justiça social, onde os direitos humanos e os direitos da natureza sejam respeitados, e que a gente consiga viver plenamente, né? Viver de fato com vida em abundância. Acho que esse é o horizonte político do Mais Nós, esse é o horizonte que a gente está trabalhando diariamente com vocês todo dia para construir, né? Vai ser a partir da educação, mas não somente, né? E eu acho que o que fica agora para a gente é, que a gente precisa urgentemente defender a educação pública e a saúde pública. Bom, acho que era um pouco disso. Quero ver se tem perguntas agora, ou algum comentário, alguma coisa. Cadê a Carolzinha? Deixa eu botar a Carol aqui de novo. Aqui. Tem umas perguntas aí que surgiram.
tem da Ivone, né? Que tem países como a China com possibilidade de criação. Olha, já estão fazendo experimentos assim, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, são empresas, né? Só no que é aquela, assim, eu acho que não adianta também a gente ter essa ilusão ou ter, enfim, achar que vai ser de uma hora para outra, né? Tem protocolos que são criados justamente para que sejam seguidos, né? Então, eu vi uma reportagem outro dia que parece que já estavam fazendo em fase de teste, assim. Acho muito arriscado a gente falar que já tem, assim. Um ano é muito pouco, né? Então, geralmente leva-se em torno de 2 anos, né? Em fase de teste, enfim. Então, eu acho que as perguntas têm algumas repetitivas, que foram repetidas, mas tem algumas, eu acho que dá para responder e acho que a gente encerra. Para também não ficar muito, eu acho. Sim. Mas acho que alguém perguntou, por exemplo, se precisar ir para o mercado, eu já falei também, né? O que tem que fazer? Uhum. Só não levar as mãos ao rosto, né? Porque os mercados estão sempre cheios. Então, eu falei no início, mas acho que só para repetir, porque eu acho que esse é um cuidado bastante importante, né? Acho que sempre cuidar para não levar a mão ao rosto, tocar no mínimo de coisas possíveis. Mas quando chegar em casa, acho que é importante esse cuidado de higienização das coisas que vieram de fora. Então, sempre quando voltar, higienizar as embalagens, sacolas, ou pode ser com álcool gel, passar nas embalagens, ou um pano com sabão, passar nas embalagens, acho que nas chaves, nas maçanetas, acho que esse tipo de cuidado, claro que precisa no mercado, né? Não tem como evitar isso. Mas acho que sempre tentar pensar em horários em que os mercados também não estejam tão cheios, acho que esse tipo de coisa é importante de. Alguém perguntou se o coronavírus circula em animais como morcegos e roedores. O que tem sido investigado até agora é que os morcegos são os hospedeiros originais do coronavírus. E tem um animalzinho que chama pangolim, que é um mamífero que está sendo investigado e o que está sendo visto até agora é que ele é o hospedeiro intermediário, né? Tem muitas doenças causadas por vírus que você tem um hospedeiro original e um intermediário. Então, é este caso, né? Roedores, eu não vi nada que o coronavírus seja, que o roedor seja um hospedeiro. É legal de falar que o hospedeiro é aquele tipo de reservatório do vírus que não fica doente. Então, esse é um tipo de característica do que é um hospedeiro, né? O que é o hospedeiro original, o que é o hospedeiro intermediário. Então, não necessariamente o morcego vai ficar doente, acometido pelo coronavírus, né? Mas ele é um hospedeiro e ele é que transmite o vírus. Sim. O Jonathan perguntou sobre a situação do Brasil e a Itália, né? A gente já comentou um pouquinho, eu vou até resgatar aquele gráfico que a gente usou. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Quando a gente fala de achatamento da curva, né? O que acontece é que a Itália a situação foi subestimada, né? Então, por isso que a gente viu acontecendo tudo isso, assim, toda essa gravidade que tá. Porque o governo não agiu de fato como deveria. Então, para tentar atingir, para tentar conseguir esse achatamento da curva. A gente está com níveis muito semelhantes ao início, né, na Itália. O que agora a gente pode ter dois caminhos, né, dependendo das iniciativas que as nossas autoridades, né, que a gente, enquanto sociedade, vai tomar. Se é a gente ir para o caminho, né, da curva da Itália, que é chegar onde eles chegaram atualmente, ou a gente conseguir fazer o que a Coreia do Sul fez, por exemplo. Né? A Coreia do Sul conseguiu achatar essa curva ao ponto de prolongar, né? Quando a gente fala de achatamento da curva, a gente não fala de redução necessariamente de contágio, né? Então, por exemplo, pode ter, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas contagiadas, né, em um pico da curva, o que claramente vai superar, né, a capacidade do sistema de saúde, ou pode ter essas mesmas pessoas contaminadas, sei lá, em 2 semanas, 3 semanas, um mês. Né, isso, ao invés de chegar todo mundo junto no hospital de uma vez só, isso acaba espalhando, né, de acordo com o tempo. Então, isso vai
vai de acordo com, assim, questão de vantagem, acho que não dá para se falar sobre isso, né? Dá para se falar de atitude que a gente vai tomar agora, né? Se a gente vai se espelhar, né, de repente, na Itália, ou em países como a China, que apesar de ter sido a origem dela, né, ela conseguiu conseguiu controlar os casos ao ponto de conseguir, inclusive, já desmontarem os hospitais de campanha, né, já foram desativados. Ou se a gente vai subestimar, né? Ao que tudo indica, o nosso presidente da República está subestimando, né? Está falando que é uma histeria, está falando que não é nada grave. Então isso nos preocupa, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente está conseguindo, apesar de algumas pessoas ainda estarem indo na praia e tudo mais, acho que a gente conseguiu paralisar, né? Criar esse senso coletivo de que é preciso ficar em casa. Acho que a tarefa de cada um que está vendo aqui agora, né, é falar com seus amigos, falar com sua família a importância de ficar em casa, para quem puder, obviamente, né? Acho que fazendo sempre esse debate de que da desigualdade social no nosso país, né? Mas dentro do possível ficar em casa, galera. Acho que esse é o recado. Aí a Caroline, vou fazer aqui, ó, minhas desculpas. Ela colocou: Caroline, tudo bem, não vou errar seu nome, em nome de Jesus, me perdoe. E aí perguntaram pra gente, a Marília Marinho falou que a professora Carol é do centro, sim, e aí perguntou. Então, a gente tem uma coordenação estadual do Mas Nós, né, e a qual eu faço parte, junto com outras companheiras e outros companheiros, mas também atuo na unidade do Complexo do Alemão, né. Atualmente, eu, por enquanto, não estou dando aula lá, a gente tem um professor minha formação é em biologia, né, mas a gente tem um professor Sérgio lá, mas se precisar, estamos aí, né, Carol? Peraí que eu estou te colocando. Vamos Agora encerrar, você será? foi. Eu acho que já, senão acaba ficando cansativo. Sim, sim, sim. Muito Gente, obrigada para só todo os mundo que últimos recados. acompanhou. Fala para Desculpa, Carol. seguirem as páginas, Instagram, essas coisas, que a gente vai estar. Sim, sim. Você quer deixar recado, Carol? Mandar um beijo? Quer Bem, passar Instagram? não, gente, obrigada. Acho que para todo mundo que acompanhou a live, né? Uma primeira experiência que a gente está fazendo. Eu acho que a intenção é a gente fazer aulas, mais debates para vocês também acompanharem e divulguem para as pessoas. Divulgar, eu acho que quanto mais iniciativa a gente tiver nesse sentido, né, que ajudem a informar as pessoas, que ajudem a, né, contribuir com a disseminação do conhecimento, eu acho que são importantes também. Então, se vocês puderem ajudar a divulgar, e acho que seguir a nossa Temos, no Instagram, Facebook, mais nós. sim. No Instagram e no Facebook a gente é Mais Nós Oficial, tá? Arroba M, né? MAIS, apesar do nosso nome ser com o maisinho, mas é MAIS Nós Oficial. Galera, dicas de leitura, de pesquisa, de estudo, enfim. A gente separou aqui, hoje, né, na sexta-feira, se não me engano, saiu a matéria do Perifa Connection, né? Que alguns parceiros nossos, né? Inclusive o Wesley, que vai dar a próxima aula, ele participa, né? Dessa escrita coletiva do Perifa Connection. Saiu uma matéria, né, que eu recomendo a leitura de vocês, sobre o coronavírus, né, e a desigualdade social no Brasil. Então, justamente essa pergunta que apareceu aí, né, pelo Jonathan e pelas outras pessoas também que falaram sobre a desigualdade social no Brasil, recomendo a leitura, tá? É o último post, acho que o penúltimo post da página do Mais Nós, tá lá essa leitura. Também temos duas séries na Netflix muito boas. Uma foi recomendada pelo professor Tainan, lá do Alemão, que é um anime, Células ao Trabalho, está disponível na Netflix, que é um anime sobre o sistema imunológico. E a outra é uma série documental, que também da Netflix, que acabou de ser lançada, que é Pandemia, que é desse ano. Então, recapitulando, o artigo Perifa Connection, que está lá na página Mais Nós já, e tem duas séries muito boas na Netflix sobre esse tema que a gente abordou, que é o Células ao Trabalho e Pandemia. Tá? Tem outros canais também no YouTube muito bom também, como o canal do biólogo pesquisador Átila Yamarino também, enfim, Nerdologia também é importante. E aí, assim, galera, bom, a próxima aula que a gente vai ser terça-feira, aqui pela página do Facebook, já divulga pra galera. A gente vai falar sobre a história que a história não conta, né? Então, o Wesley Teixeira vai contar pra gente a história que a história não conta.
E, bom, a gente vai continuar com essas iniciativas, tá? Se você aí de casa tiver sugestão de tema, eu quero muito ouvir sobre isso. Então fala aqui embaixo, eu quero saber sobre isso aqui, beleza? E a gente vai dar um jeito de fazer, né, Carol? Sim. É isso, Mandem galera. sugestões, ajudem lá. Valeu, gente. Beijo. Hoje 8h30, todas as janelas do Brasil, vai ter barulhaço mais uma vez em defesa do SUS, da saúde pública, né, dos trabalhadores da saúde pública e fora do Bolsonaro. E também tem live do DJ Renan da Penha, vai ter bailinho em casa, vários artistas estão fazendo aí. Hoje à noite tem live do DJ Renan da Penha, então vamos curtir esse baile aí. Certo, galera? É isso. Beijo. Beijo, Carol. Obrigado, gente. Vocês foram incríveis. Até a próxima. Beijo.